Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Alencar e hoje eu gostaria de falar com você sobre como resolver problemas. Esta apresentação é baseada no autor George Polya, que fala sobre resolução de problemas do livro How to Solve It. E é interessante que você entenda como é que se resolve um problema para você trabalhar com todos os exercícios, problemas, situações que pode ser tanto na matemática como também pode ser na sua vida ou em outra disciplina também, tá? Então, o George Polya, ele colocou 4 passos interessantes para você resolver um problema. Tá? O primeiro passo, ele chamou de compreensão do problema. Como é que você compreende um problema? Bom, qual é a característica dessa primeira etapa, desse primeiro passo? Primeiro, você vai ter que ler bem o enunciado, fazer uma leitura daquilo que está sendo colocado e começar a entender quais são os dados. Tá? Por exemplo, qual é a incógnita que está sendo pedida? Tá? Então, quando você faz essa leitura, você busca as incógnitas. Você precisa determinar o que é pedido no problema. O que é que você precisa responder. Que elementos você tem dado ali naquela questão e que vai fazer falta. Semelhanças e novidades, se há semelhanças e novidades em relação a uma outra situação. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui simples. Quando a gente vai aprender, por exemplo, a equação, né? X é igual a 2, certo? X igual a 2. Isso é uma coisa. Então, x é igual a 2. Se for x mais 1 igual a 3, como é que a gente vai achar o valor de x? Ora, essa situação não é tão parecida com essa. Então, é uma situação diferente. Você vai ter que entender quando você está lidando com situações diferentes. Só que se eu pegar, por exemplo, x mais 2 igual 3, x mais 2 igual a 3, essas duas situações são parecidas, então se resolve de forma parecida, tá? Então você faz essa comparação. Isso existe muito na matemática. Aí você vai fazer perguntas, né? Qual é a incógnita? Quais são os dados? É bom anotar os dados. Qual é a condição? A condição é suficiente para determinar a incógnita? É redundante? É contraditória? Está correto? Está incorreto? Então você precisa entender mais sobre isso. Esse é o primeiro passo, compreender. Então eu até sugiro que você leia e releia o problema. O segundo passo é elaborar um plano de ação. Ou seja, você vai criar estratégia de resolução. Esse passo refere-se à utilização de estratégias conhecidas provenientes de outros problemas. Por isso que é muito importante resolver muitos exercícios para você entender. Tá? Então, deixa até marcado aqui que você precisa resolver muita coisa para começar a perceber quais são as propriedades, simplificação de um problema original em partes mais fáceis. A gente divide o problema em problemas menores para resolver. Tá? Determinação de tarefas e divisão de responsabilidades. É como você estiver numa empresa. Você imagina que você está numa empresa de entrega de documentos. Ora, não é todo mundo que vai entregar o documento, não é todo mundo que vai receber o documento, não é todo mundo que vai anotar quais são os documentos. Cada um faz uma parte. E é semelhante a isso. Então você vai dividir. Quais são as perguntas que você pode fazer? Será que esse problema é semelhante a um anterior? Existe algum problema relacionado com essa situação? Tem alguma fórmula, algum teorema que é útil? O problema relacionado com o outro que já foi resolvido é relacionado mesmo ou é diferente? Você pode utilizar? Pode usar o resultado? Pode empregar o mesmo método? Não, é um método novo, então você vai ter que se relacionar com esse método. Qual matéria? Você está resolvendo problemas de sistema de equação, de MMC, de funções, de números decimais? Então você vai ter que sacar isso, vai ter que entender um pouco melhor.
Considera que seria necessário introduzir algum elemento auxiliar para te ajudar? Alguma dica? Poderia enunciar o problema de outra forma? Isso aqui é bem importante, gente. Você pode ler e compreender e depois tentar explicar aquela situação para ver se consegue resolver. Então, essa forma, você já está compreendendo e tentando agora elaborar um plano. É resolver a equação? É somar? É subtrair? É multiplicar? Tá? Então, você elabora o plano de ação. Bom, elaborou o plano de ação, o que você vai fazer agora? Vai executar. Tá? Então, é a etapa que põe em prática o planejamento, aquilo que você já pensou. Isso, às vezes, é feito de forma muito rápida. Tá? Cumprindo ou não todas as fases, modificando aqueles elementos que se colocam como obstáculos à solução do problema e comprovando ou refutando hipóteses, replanejando, se for o caso, até encontrar a solução desejada. Então, você se pergunta, você já fez, escreveu, já traçou o seu plano, agora começa a executar, tá? Começa a executar o caminho que você traçou. Encontrou algum obstáculo? Como é que você vai superar esse obstáculo? Precisa replanejar? Então, você executa o seu plano, a sua estratégia. Feito isso, terminou. Resolvi. Então, você tem uma visão retrospectiva, ou seja, você avalia o que deu certo. Tá? Você tenta comprovar que se aquele resultado realmente é o resultado da situação. Né? É uma etapa que a gente chama de monitoramento. É importante ressaltar dois aspectos. Primeiro, você tem que avaliar a eficácia e eficiência do plano em função de outras situações que você já resolveu. Você vai ter que comparar, tá, com outros planos. Você valida. O que é validar? É tornar válido. Tá? O que você vai tornar válido? A solução. Por exemplo, vamos voltar lá à situação. Deixa eu botar até mais fininho aqui. Botar a situação assim, ó. X mais 1 é igual a 2. Aí você faz a operação e descobre que x é igual a 1, certo? Tá, terminei. Então eu fiz... O que eu fiz aqui? Eu resolvi uma equação. Resolveu a equação, aí terminou. Terminou? Não, você vai verificar. 1 no lugar do x. 1 mais 1 é igual a 2. Ok, tá válido, validei, tá certo, concordo. Pronto, você compreende o problema, lendo e relendo, vendo os dados, vendo a incógnita. Você traça a estratégia para a resolução, você executa essa resolução e no final você verifica valida essa solução. Né? Você até pode tentar generalizar como uma ferramenta para elaborar outras estratégias para a utilização em outro problema. Tá? Então, sempre assim, ó, eu posso verificar o meu trabalho como? Meu raciocínio como? Posso obter o resultado de uma forma diferente? Às vezes é importante você resolver de 2 ou 3 vezes diferente para você ter mais planos, mais estratégias. Pode empregar o resultado ou método em algum outro problema? E aí você fica sempre refletindo. A gente chama isso de metacognição, tá? Então são 4 os momentos para resolver um problema segundo Polya. Eu não vou resolver passo a passo aqui essa situação, mas só para a gente ter uma ideia de como seria a resolução de problemas aqui. Ó. 2 casais de namorados foram à feira e pararam em frente a uma banca que vendia pastéis e caldo de cana. O primeiro casal pagou R$ 5,40, essa é uma informação, tá? Por um pastel especial e 2 copos de caldo de cana. O segundo casal pagou R$ 9,60 por 3 copos de caldo de cana e 2 pastéis especiais. Então, olha, pastel especial e caldo de cana são as nossas variáveis, a situação que você precisa prestar bem atenção. Na primeira situação, um pastel e 2 copos pagou R$ 5,40. Na segunda situação, 3 copos e 2 pastéis. Ah, entendi. Ok, esses são os dados. Qual é o que se pede? Qual é a ação que é necessária aqui pra gente? A diferença entre o preço de um pastel especial e o preço de um copo de caldo de cana foi de qual valor? Eu quero
eu pego o valor do pastel especial e diferença, subtraio do valor do copo de um caldo de cana. É isso que eu tenho que resolver no final da situação. Então, vamos lá. Olha só, então tá aqui a pergunta, e aí você se pergunta, quais são as incógnitas? Ora, é o valor do pastel especial e o valor do copo do caldo, né, do suco de cana, né, cana de açúcar. Quais são os dados do problema? 2 casais, lá na banca de feira, o valor de R$ 5,40 pago por um pastel especial e pago por 2 copos de caldo de cana. O valor de R$ 9,60 pago por 3 copos de caldo e 2 pastéis, ou suco, né? Tem gente que chama caldo de cana, tem gente que chama de suco de cana. Então tá aí, esses são os dados. Qual é o comando? O que se pede? A diferença entre os preços do pastel especial e do suco. Ah, tá. Então, essa é a situação. Eu preciso, então, pensar numa estratégia. Ora, para resolver esta situação, é perceber o que o problema nos fala. Então, dois casais foram à feira. Casal A e o casal B. O primeiro casal pagou R$ 5,40, um pastel e 2 copos de caldo de cana. Ah, então se eu somar o valor de um pastel mais o valor de 2 copos de suco de cana, de caldo de cana, dá R$ 5,40. Ah, esta é uma situação importante. Tá? Eu transformo isso numa equação matemática, numa expressão que eu vou resolver. O segundo casal, R$ 9,60, foram 3 copos e 2 pastéis. Eu transformo, R$ 9,60 é a soma de 3 vezes o valor do copo do suco de cana, do caldo de cana, mais 2 vezes o valor do pastel especial. Ah, então eu tenho 2 equações. Portanto, eu vou resolver. Ah, isso aqui é um sistema de equação em que eu tenho 2 incógnitas. O valor do pastel e o valor do suco. O valor do caldo de cana. Interessante. Pronto, agora estabeleceu o plano, vou resolver. Executa o plano. Então, executa-se a resolução dessas equações. Você pode, quem aprendeu lá, pelo método da substituição, em que eu isolo o valor de um elemento, substituo na segunda, ou o método da adição, subtração de equações. Não importa, a ideia é que você resolva. Tá? Eu não vou resolver aqui, porque não é o objetivo dessa nossa aula. Aí descobre-se que o pastel custa R$ 3,00 e o copo, né, de caldo de cana custa R$ 1,20. Então eu resolvo essa equação e acho esses valores aqui. Tá, executei o plano, achei. Acabou? Não. Por quê? Porque vai para a etapa final, que é a verificação e a finalização. Ele quer a diferença entre o valor do pastel, R$ 3,00, e o valor do caldo de cana, do copo de caldo de cana. É só subtrair. 3 menos 1,20 dá 1,80. Tá bom? Dá 1,80. Ah, 1,80 é a diferença entre eles? É, porque um vale 3, o outro vale 1,20. 1,20 mais 1,80 dá R$ 3,00. R$ 3,00 menos 1,20 dá 1,80. Ah, então é isso que está pedindo, 1,80. Ok? 1,80. Esse é o meu resultado final. É a diferença entre o preço do pastel especial e o preço de um copo de caldo de cana. Tá legal? Você pode usar esta técnica de resolução, compreender bem o problema, traçar uma estratégia, executar essa estratégia e depois verificar no final se você acertou. Faça isso que você vai conseguir responder a muitas questões de matemática, vai compreender que a matemática é uma ciência dos padrões de resolução de problemas. Tá legal? Bom, espero que você tenha gostado. Gostou, curtiu, compartilha, mostra para seus amigos. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Até a próxima.